Olá, amigo do canal Direito e Religião, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como organizar o trabalho voluntário na sua igreja para que você não tenha algum tipo de problema judicial em algum processo que a igreja venha a sofrer. E aí a gente tem que pensar nas várias áreas de atuação voluntárias que acontecem pelos próprios irmãos da comunidade religiosa. Bom, você pode pensar no louvor, ministério multimídia, presbíteros, diáconos, a própria organização do templo, limpeza do templo. Você pode pensar em professores de escola bíblica, ou seja, é uma gama de atividades que irmãos da própria igreja, que membros da comunidade, prestam para a organização. Mas de fato há algum tipo de risco em ser reconhecido algum tipo de vínculo empregatício entre esse trabalho religioso que é feito e a organização religiosa? A gente vai trabalhar a partir de algumas decisões judiciais e mostrar a melhor forma para você organizar esse tipo de trabalho para que a sua igreja não tenha nenhum tipo de problema jurídico. Eu vou te dar informações detalhadas para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis das igrejas, para que essa informação chegue até as igrejas que normalmente não têm o conhecimento técnico para poder gerir essas questões. E a partir disso, a gente vai trabalhar hoje com algumas decisões judiciais. Olha, a gente já tem alguns processos na justiça. No TRT 4, instrutor bíblico, uma atividade destinada à evangelização da comunidade, entrou com uma ação na justiça contra a igreja para ter reconhecido o vínculo empregatício. Pessoas que realizam limpeza do templo em troca de moradia, luz e ajuda no sustento. TRT 18, também ingressando na justiça contra a igreja. Colaboradores em projetos sociais da igreja, TRT 3. Presbíteros, TRT 15. E diácono, TRT 3. Ou seja, a gente já tem vários tipos de atividades desenvolvidas essencialmente em caráter voluntário por essas pessoas, mas que por algum motivo, quando saem da organização religiosa, acabam entrando na justiça contra a igreja. Essas são apenas algumas dessas atividades em que a gente já teve ação na justiça contra uma comunidade religiosa. A partir daqui, a gente tem que pensar no estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, o acordo entre o Brasil e a Santa Sé. E qual é o texto importante para essa discussão nossa de hoje? É o artigo 16, inciso 2º, que diz o seguinte: as tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação trabalhista brasileira. Ou seja, a partir desse texto, que é do acordo jurídico entre o Brasil e a Santa Sé, ou seja, aplicável à Igreja Católica, e a partir da dinâmica da laicidade, em que todas as religiões merecem um tratamento igual pelo Estado brasileiro, a partir desse texto a gente consegue dizer que o trabalho voluntário pode ser realizado nas organizações religiosas. Isso é importante por quê? Porque a lei do serviço voluntário, que é a lei 9608 de 98, ela não traz no seu rol de atividades voluntárias essas questões religiosas. Ela traz aspectos culturais, educacionais, científicos, mas essa rubrica religiosa não aparece na lei de trabalho voluntário que a gente tem hoje. E é importante ressaltar que o artigo 1º, parágrafo único dessa legislação, diz que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Isso significa que, de fato, alguém que se dispõe a voluntariamente cooperar em uma entidade, uma organização, não terá um vínculo trabalhista reconhecido e nem gerará esse tipo de obrigação trabalhista, tributária, previdenciária nesse sentido. É importante também ressaltar o artigo 2º da legislação, que diz o seguinte: o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Ou seja, de acordo com a lei, para que seja caracterizado esse vínculo voluntário, é necessária a realização desse termo de adesão, que faz com que, de fato, fique registrado quais são os objetivos que a pessoa tem, o que ela deve fazer para a organização e como vai ficar regrada essa relação jurídica entre o voluntário
e a organização que toma o serviço desse voluntário. E ainda no artigo 3º, que é importante ressaltar, o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido das despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Ou seja, o voluntário ele não recebe pelo serviço que ele presta, mas as despesas que ele tem decorrentes do exercício desse voluntariado podem ser ressarcidas a partir de uma combinação com a organização para a qual ele presta esse serviço voluntário. A partir daí é importante a gente frisar que dentro desse panorama, a partir da legislação que a gente tem do voluntariado e da legislação aplicável particularmente à Igreja Católica, o Acordo Brasil-Santa Sé, que há alguns julgados em que colocam em dúvida a existência ou a possibilidade do trabalho religioso nas organizações religiosas, do trabalho voluntário nessas organizações. E a partir disso, a gente elaborou um projeto de lei que foi protocolado nessa semana passada pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. E a partir desse projeto, que é o PL 3368 de 2019, que foi feito um estudo por nós de como poderia ser melhor regrado esse procedimento do trabalho voluntário, esse projeto prevê o seguinte: primeiro, colocar expressamente na lei que esse objetivo religioso de fato se enquadra na lei de serviço voluntário. E, em segundo lugar, dispensar as igrejas de realizarem esse termo de adesão. E aí eu vou explicar por quê. Porque normalmente uma mesma pessoa trabalha no Ministério de Louvor, dando aula na escola bíblica para crianças e às vezes ajudando em algum outro ministério. Ou seja, as atividades realizadas por esse voluntário são muito diversas e, por vezes, um voluntário que estava realizando um compromisso na escola bíblica passa a não realizar esse serviço e vai realizar numa outra área da igreja. Então, para facilitar o processo dentro da organização religiosa, é que a gente propõe que ela seja dispensada desse termo de adesão. Isso é importante. Mas, enquanto a legislação não é aprovada, enquanto esse PL 3368 de 2019 não é aprovado, não é sancionado, não passa a valer, o que a gente tem, enquanto organização religiosa, que fazer para melhor disciplinar esse serviço voluntário prestado na nossa igreja? Em primeiro lugar, não mascarar uma relação de emprego. Porque o que acontece de fato é que a igreja pode sim contratar pessoas mediante contrato de trabalho, vínculo empregatício. Quando isso acontece? Por exemplo, uma secretária que vai ser de fato contratada pela igreja para ficar 8 horas do dia, 9 horas do dia disponível para secretariar os trabalhos da igreja. A igreja pode contratar um pastor com vínculo empregatício? Pode também. Não é o que normalmente acontece, não é o que nós aconselhamos que se faça. Mas, de fato, ele pode ser contratado com vínculo empregatício. A questão fundamental nesse ponto, nessa primeira questão que a igreja tem que tomar um cuidado muito grande, é para ela não mascarar um vínculo empregatício a partir dessa nomenclatura de serviço voluntário. Ou seja, se há de fato um vínculo empregatício, e aí a gente vai trabalhar com os aspectos do vínculo empregatício, você deve fazer a assinatura da CTPS desse empregado e não dizer que ele é um servidor voluntário, um trabalhador voluntário. Uma segunda questão que é importante, que a igreja tem que tomar cuidado: você pode ter pessoas contratadas como autônomas. Imagine uma grande empreiteira para uma reforma do templo. E aí você vai contratar as pessoas que vão executar essa obra como autônomos. Então isso não é também um serviço voluntário. Se você vai contratar mediante remuneração, contratando aquelas pessoas para realizar, emita o recibo de pagamento para autônomos, o RPA, que vai justamente disciplinar o modo como isso vai ser feito através do serviço, da prestação de um serviço autônomo e não voluntário. Isso não significa que irmãos da igreja não podem realizar um mutirão para construir ou para reformar o templo. O que eu estou querendo frisar é que, se não há de fato voluntariado, pessoas se dedicando a título voluntário, não oneroso, mas há de fato uma remuneração paga para aquelas pessoas que executam as atividades, então emita esse RPA, o Recibo de Pagamento para Autônomo, e faça o pagamento de acordo com a legislação. Em terceiro lugar, redija um termo
de prestação de serviço religioso voluntário. Apesar de a legislação, nosso projeto, querer dispensar as igrejas disso, ele, de fato, nessa interpretação analógica, ele ainda é necessário. E aí você vai dizer assim, poxa, mas aí eu vou ter algum problema com o irmão da minha igreja, que ele acha que eu vou desconfiar dele, que ele vai realizar o trabalho voluntário, como de fato, na imensa maioria dos casos acontece, e que eu estou desconfiando que ele depois pode entrar na justiça contra mim. O argumento não é de desconfiança, mas é de proteção de toda a igreja. Então, todas as pessoas que prestam serviço voluntário vão fazer a assinatura desse termo, cada qual de acordo com a sua especificidade. Então, os membros da igreja que cantam no louvor vão assinar um termo voluntariado. A pessoa que cuida da organização e da limpeza da igreja, também de voluntariado. E aqui é importante colocar nesse termo 3 aspectos específicos. Primeiro, que o vínculo entre a organização religiosa e o membro é de fato um vínculo religioso, ou seja, o serviço prestado ele tem como objetivo suprir essa demanda religiosa do próprio membro. Por quê? Porque a atividade realizada por ele tem como fundamento o exercício da fé. Ou seja, ele não faz o serviço voluntário porque ele quer receber algo em troca. Ele faz porque aquilo faz parte da devoção dele a Deus, da forma dele prestar o culto a Deus através do seu serviço. Em terceiro, que os eventuais auxílios financeiros ou materiais que as pessoas recebam em razão desse trabalho, eles não estão remuneratórios, ou seja, aquilo não é de fato uma contraprestação, é sim um auxílio em razão daquele serviço voluntário prestado. Isso tudo, essa caracterização, esse termo de prestação de um serviço religioso voluntário vai fazer com que não seja reconhecido o vínculo empregatício. E a partir daqui, você tem maior segurança jurídica para poder levar esse voluntariado da sua igreja, inclusive em trabalhos sociais, em atividades outras que estão vinculadas aos objetivos da organização religiosa, mas não que estão envolvidos diretamente com o templo em si ou com as atividades dentro do templo. Você tem muito mais possibilidades de regulamentar essa questão de forma a garantir a preservação da sua igreja contra um eventual processo e garantir também ao irmão que aquele serviço que ele está prestando é um serviço de dedicação a Deus, é um serviço de fato voluntário. Bom, essas explicações que a gente forneceu de fato são interessantes e importantes para você inibir alguns processos judiciais, precaver a igreja de receber algum tipo de demanda. Por isso que é importante, eu volto a frisar e pedir a você, compartilhe esse vídeo com a liderança religiosa que você conhece. Faça chegar nos pastores, nos líderes das igrejas, para que eles tenham acesso a essa informação e possam melhor disciplinar a organização do seu serviço religioso na instituição. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Se você tem dúvida a respeito desse tema, sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. A gente vai responder as suas dúvidas e gravar vídeos a partir das sugestões de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.